Olá, seja muito bem-vindo a essa série Tiago, o irmão de seu Senhor. Se por acaso você ainda não se inscreveu, clica aí e se inscreve. Clica também no sininho que aparece à sua direita para que você receba notificações dos novos vídeos que forem sendo colocados nesse canal. Tiago, capítulo 1, versículo 19 a versículo 22 diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. As pessoas têm 2 ouvidos e uma boca para que elas escutem mais e falem menos. Esse é um provérbio popular que você já deve ter ouvido muitas vezes. O fato é que Tiago está nos afirmando algo que todos nós sabemos. Quando as pessoas falam demais, elas se metem em problemas. Quando as pessoas falam demais, elas ferem os outros. Quando as pessoas falam demais, elas acabam transgredindo e fazendo aquilo que Deus não espera que elas fizessem. Inclusive, Provérbios capítulo 10, versículo 19, afirma que quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Quantas brigas, quantas mortes, inclusive, não teriam sido evitadas se uma das partes tivesse guardado o silêncio ou tivesse aguardado, esperado para poder responder à ofensa inicial. Tiago está dizendo, olha, você deve estar sempre pronto para ouvir as pessoas, para ouvir a Deus. Mas você não deve estar pronto, igualmente, para responder. Você deve aguardar. Você não pode deixar que a ira te leve a agir ou a falar com as pessoas, e nem mesmo perante Deus. Porque, inclusive, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, diz que quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que apresentam sacrifício e não sabem que fazem mal. Eclesiastes está dizendo, olha, quando você se aproximar de Deus, a melhor coisa que você tem a fazer na presença do Criador é ouvir, é escutar o que Ele tem a dizer. Muitas vezes nós vamos orar e a gente começa a falar e a gente não para. E Eclesiastes diz, a melhor coisa é ouvir o que Deus quer falar para você. A respeito disso, inclusive, o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, nos diz assim, olha, quando vocês forem orar, não fiquem repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles acreditam que de tanto eles falarem, serão ouvidos. Não sejam como eles, porque o Pai de vocês sabe do que vocês necessitam, mesmo antes de vocês o pedirem. Jesus nos deu um grande exemplo. Quando apresentado, colocado diante do governador Pilatos, Evangelho de Mateus, capítulo 27, nos conta isso. Ele foi perguntado por Pilatos acerca de se ele era o rei dos judeus. Jesus disse, você está dizendo. Então começaram os líderes dos sacerdotes e os líderes religiosos a acusarem Jesus diante de Pilatos. A Bíblia diz que Jesus nada respondeu a eles. Pilatos então fica intrigado e pergunta a Jesus, olha, você não está ouvindo todas as acusações que estão fazendo contra você? E a Bíblia diz, mas Jesus não respondeu nada a ele. E a Bíblia conta que Pilatos ficou impressionado com a atitude de Jesus. Da próxima vez que você estiver diante de alguém, ou mesmo diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras. No trânsito, pense, reflita, antes de responder a uma ofensa, antes de responder uma palavra ou um aceno, um gesto qualquer. É melhor que você guarde o silêncio do que você agir precipitadamente. Quando você age no impulso, quando a sua ira é demonstrada, de uma coisa você pode ter certeza, a justiça de Deus não foi realizada aí. Talvez tenha sido qualquer outro ato motivador, mas não foi a vontade de Deus que você cumpriu quando age com ira ou age de maneira precipitada. Coloque em prática isso que você está ouvindo. Escute mais, fale menos, demore
para se irar. Deus te abençoe.